mais um podcast do Método Stephanie Rich. Eu sou a Stephanie Rich, personal trainer, fisioterapeuta e fundadora do MSR, juntamente com esse podcast muito querido. Estou cada dia mais apaixonada por comunicar um pouco mais sobre saúde e tenho o prazer de receber hoje uma pessoa que eu admiro muito, doutora Daniela Tello, queridíssima, e além de ser um prazer tê-la aqui, para mim é muito importante ter uma aproximação com uma médica de verdade. Eu sempre brinco que eu acho que o de verdade fala muito sobre nós, né? Muito, é real. E acho que é tudo o que a gente precisa hoje. Né? Sair um pouquinho desse fake, né? Dessa plástica, desse filtro. Nós somos reais, a gente tem celulite, a gente sofre, a gente acorda com mau hálito, a gente vai treinar mesmo assim. A gente é de verdade. A gente é de verdade, então é por isso que a gente consegue ajudar quem nos busca, né? Porque a gente esteve nesse lugarzinho. É isso mesmo. Espero te ajudar, vamos lá. Muito, tenho certeza que vai ser muito rico. Aproveita e já conta um pouco das várias histórias de amor com a sua profissão. Bom, acho que o primeiro, né, Sté, para o povo que está ouvindo, acho que se confunde muito o que faz um endocrinologista. Parece um nome já é confuso, né? Endocrinologista e metabologista. Que porcaria é essa? Então eu já atendi muita gente assim, bem perdido, perguntando o que o nutrólogo faz, o que o nutricionista faz, o que o endocrinologista faz, porque fica essa fama de que o endocrinologista só cuida de obesidade. Né? Sim, grande parte da busca pela minha clínica e por qual eu me apaixonei é pelo paciente portador de sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica. Mas a gente precisa lembrar que o escopo da minha especialidade ele envolve, para você ter uma ideia, todos os hormônios do nosso organismo. E hormônio, por definição, é qualquer substância orgânica que seja produzida em um lugar com ação à distância. Então a gente está falando de vitamina D, insulina, cortisol, estrógeno, testosterona, 300 mil passando pela nossa cascata. Exatamente, e da raiz do couro cabeludo até o pé. A gente tem essa maestria aí, né, pela hipófise, então a gente trata problemas de tireoide, tumores de hipófise, da glândula adrenal, diabetes, crescimento, puberdade, até a nossa queridíssima transição para a fase da menopausa, né? Eu falo queridíssima sem ironia, porque eu fiz as pazes e acho que também a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Muito, que é a minha outra muito história de isso. amor com a minha especialidade. Dani, escritora, né? Conta um pouco. Então, essa questão da escrita, ela veio meio tardia. Veio com o Dr. Alfredo, que foi o meu grande guru. Né? Dr. Alfredo Halper, para quem não conhece, foi um visionário no tratamento da obesidade e falecido, mas deixou seu legado para sempre. Foi com ele que eu aprendi a tratar a obesidade, né? Foi com ele que eu aprendi o quanto é importante o respeito pela pessoa por trás da doença e como a gente usa as ferramentas cada vez mais proeminentes e vigentes hoje para ajudar essa pessoa. E aí, conversando com ele, a gente resolveu eu decidi fazer uma tese de doutorado em complicações de cirurgia bariátrica e eu comecei a escrever e mandar uns resumos para ele de artigos que eu achava interessante. Ele falava, acho que você se daria muito bem como uma romancista. Uou! Falei que eram histórias de amor, Exato. Até ele viu. Eu atendi a primeiro momento como uma crítica, né? Porque eu achei que eu estava sendo um pouco prolixa, tentando romancear a história por trás dos hormônios ali. Mas no fim, me deu uma coceirinha para escrever a história da minha bisavó, que pouca gente sabe, né? Mas a minha bisavó materna era Dona Benta, nome real, Lígia Estrada, e Dona Benta pelo apelido dado por Monteiro Lobato. Inspiração dele, né? A verdade é que ele convivia com eles, né? Meu bisavô era amigo pessoal dele, era também escritor, e convivendo aos almoços de quartas-feiras, que era tradicional na casa da minha bisavó, ele desfrutava dos quitutes de Dona Benta. Então, obviamente, aquilo já chamou atenção pelo paladar. Sim. E ela era formada em letras, tradutora de livros do francês e costumava também traduzir livros de receita,
né? Na época não tinha nada brasileiro, não existia um produto nacional do arroz com feijão, né? E ela então topou uma ideia dele, ele era diretor da Editora Nacional na época, e convidou ela para escrever o tratado, que é o primeiro livro de culinária brasileiro destinado à família brasileira, que até hoje temos a Rita Lobo, mas modernizando. Mas está muito no seu sangue isso, não? Escritora, romance. Muito, eu tenho muito orgulho dessa história. Maravilhoso. Então, da banha à salada, a gente passa pelo comer de verdade. Então já vamos direto ao ponto aqui? Vamos. Adotar hábitos saudáveis ou tomar remédios? Pergunta de $1 milhão, pode ser? A maioria das pessoas vem. Então, quem tem indicação, não está tomando remédio, né? Tem um estudo americano recente, com mais de 170 mil pessoas, que viu que de 1 a 3% dos pacientes com obesidade, com indicação de uso de remédio anti-obesidade, não está, só 1 a 3% está em uso de medicação. Só 1 a 3%, tá? Uau. Por outro lado, 36% está em uso de medicação que causa obesidade. Então, essa história de medicação, ela é uma confusão na nossa sociedade. Quando a gente vem para o Brasil, a coisa piora um pouquinho mais, porque a gente tem automedicação. E todo mundo acompanha, né, em rede social, a febre do Ozempic, a automedicação. Monjauro agora, sem estar nem no Brasil, já tem gente usando cópias que a gente não tem nenhuma ideia de onde vem, qual é a procedência. Então isso é um risco real para a saúde da população. Então existe só um parênteses que eu preciso falar, que a indicação para o tratamento medicamentoso, né, formalmente é para pessoas com sobrepeso e presença de comorbidades, por exemplo, diabetes, hipertensão, doença coronariana, apneia, né, que já fizeram mudança de comportamento e não tiveram uma resposta suficiente para controlar esse risco. E pacientes com obesidade ou circunferência abdominal aumentada. Então, em homens, né, acima de 102 de circunferência abdominal e mulheres acima de 88, de novo, já tendo feito essa abordagem da mudança de estilo de vida sem resposta clínica, ou seja, sem uma perda de pelo menos 5% do peso, a gente tem indicação formal, segura e, obviamente, individualizada e sendo acompanhada. Agora, por que usar remédio, né? Eu tenho muitos pacientes que chegam para mim, mas eu não quero, doutor, eu não gosto de remédio. Eu falei, eu também não, né? Eu não gosto de dar, eu acho chato, acho que as pessoas... eu gostaria muito que todo mundo conseguisse, com a mudança de estilo de vida, eu sou uma apaixonada mesmo pela mudança, sem hipocrisia, né? Conseguissem ter o resultado que elas precisam ter. Mas a prática é muito diferente da teoria. E além do quem deve ou não tomar, para quem é aquela indicação, e quando a pessoa ainda não toma certo, né? Porque tem esse outro lado da história. Porque não foi orientado. Então, às vezes, a orientação vem da rede social, vem do vizinho, né? Vem de uma amiga que tem uma outra história, tem uma outra indicação, e às vezes está todo mundo errado. E aí, Dani, a gente bate naquele entrave das questões psicológicas, as pessoas se comparando o tempo todo e entrando naquele looping, né? Exato. Tal pessoa perdeu 10 quilos, por que eu só perdi 1? Eu atendi uma assim recente. Ela marcou só porque ela não estava perdendo com o Ozempic. E ela queria entender. Eu falei, eu também, vamos entender juntas. O que você fez para perder peso? E ela ficou me olhando assim, como assim? Eu só tomei remédio, né? Como se fosse uma coisa automática. Um botão, e aí, falando né? do mau uso, ela tirou da estante a caneta, já com a agulha engatada, e estava usando há 2 meses a mesma agulha compartilhada com o marido. Então, assim, isso é um estudo, não é estudo, isso é um caso real, palpável, de uma pessoa teoricamente esclarecida. A fonte, Instagram, né? Alguém, X, segundo ela um médico, recomendou que ela usasse diário, né? Não pode ser usado diário. Então, a gente vê isso, não é um caso só, né? Infelizmente, a gente não gosta, né? Até dentro da cláusula do Código de Ética Médica, a gente
deve evitar falar mal de colegas, né? Porque eu não estou Sim. falando o nome de ninguém, então é por isso que a gente está aqui Na compartilhando. verdade, o nosso confronto é com a alertas. verdade e a mentira. Ponto. Exatamente. Não com a profissão em si, né? Eu mesmo participei de um congresso de medicina do esporte, onde a grande maioria eram médicos, alguns profissionais de educação física, fisioterapeutas. E foi muito interessante ver médicos que a gente admira falando a verdade sobre medicações e pedindo para as pessoas fazerem exercício. Não tinha um slide que não tinha escrito para que os médicos orientassem as pessoas a fazerem exercício, mas que fizessem os próprios, eles mesmos. Só que eles nitidamente não faziam exercício. Então, também tem essa incoerência. A nossa luta aqui é para que as pessoas estejam mais próximas do que elas falam e as atitudes, né? Exatamente. As queixas das mulheres com mais de 50 anos, né? Como elas chegam lá? Esse é o meu filezinho, né, do consultório. Eu tenho vontade de abraçar e levar para casa, porque eu já estive nesse lugar. Eu tenho 10 anos já de menopausa e acho que isso me ajudou muito. Você está falando da vivência do médico, né? Então, o médico que faz exercício, ele prescreve mais exercício, ele se apropria melhor daquela conduta, ele sabe falar, ele sabe dar opções para o paciente, né? Um paciente que está com a criança em casa e não vai sair para correr, ele não quer correr na rua, ele quer fazer alguma coisa em casa. Aí você fala de repente um site que tem um remo para alugar, um caso real meu. Aluga um remo, não sei, pode ser que dê certo para você. Se apaixonou, virou remador. Né? É isso. E quando a gente traz chega uma paciente com os 50 a mais, e principalmente já com sintomas de climatério, ou já com a confirmação, né, de uma menopausa, elas chegam destruídas. A verdade é essa. Né? Elas Olha, chegam, até me arrepio. com uma ideia que é muito do universo ocidental, né, da medicina ocidental, que a mulher que não vai procriar, ela também não vai ter libido. Né? Ela vai decair, ela vai murchar, vai envelhecer, vai ter o cabelo ruim. E de fato as transformações são reais, ninguém está se iludindo que não vai acontecer. A gente vai murchar, a gente vai ter a gente precisa de ajuda, né? A verdade é essa. Agora a boa notícia é que a gente já pode falar sobre isso abertamente e a gente já tem estratégias para reverter esse processo. Então tem uma passagem minha que eu gosto de compartilhar mesmo com essa mulher, que aconteceu comigo num dia péssimo, aquele dia que você acorda e não sabe por que acordou, né? O que eu faço com essa irritabilidade, com essa vontade de matar o marido, né? Essa instabilidade de humor, os calores, a insônia, realmente é uma questão física, uma TPM que não passa. E eu fui para uma prática de yoga que geralmente me centraliza, me traz para uma essência um pouco mais calma, né? E por acaso, num cowork, nesse espaço que eu ia fazer a aula, tinha uma aulinha, né, de uma ginecologista ayurveda sobre ciclos femininos. Uau. Falei, acho que temos algum sinal por aqui. Ouvi o sinal do universo em vez da yoga. Adoro isso aí dos sinais. Eu acho que a gente tem que ouvir, tem que estar aberto. Bom, eu sentei numa almofadinha ali de chão, né, e chorei do começo ao fim da aula, porque parecia que era para mim aquilo, né? Foi um presente, de verdade. Sim. Então eu acho que é a minha função dividir isso com as mulheres que estão sofrendo isso. Então, obviamente, não vai dar tempo para falar todo o que é o pensamento da Ayurveda, que é o oposto da nossa visão ocidental, do que essa transformação feminina. Então, desde o intraútero até os ciclos menstruais, né, pela visão da Ayurveda, é a troca. Então, quando ela falava isso, a gente troca o velho, né, para receber o novo. Eu falei, agora então ferrou para mim, porque de verdade vai ficar tudo velho, né, não vai renovar mais nada e a tragédia anunciada. E aí ela complementa que a mulher que teve a oportunidade de vivenciar todos os ciclos, né, de se apropriar dessas passagens, desses rituais de transformação, de verdade, a pausa da menopausa é um momento de transcender. Ela não precisa mais da troca. Eu peguei isso para mim. Olha! E de verdade eu não me sinto
Eu acho que é um momento de vida que a gente se sente mais sábia. Eu não troco a Daniela de hoje para de 30. Para de 30. Claro que o corpinho podia vir junto, né? Mas dá para ajustar, Esther. Dá para a gente tratar, dá para a gente fazer essa transição mais branda. Esse é o lugar do endocrinologista. E eu também vejo que é um pouco do nosso papel trazer essa mulher para o olhar, né, de si mesma. Porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que às vezes ela não tem a percepção Exato. do quão mal ela está se sentindo. Isso é verdade. Né? Isso é uma coisa que eu percebo assim no meu dia a dia. Me liga um aluno novo, vai fazer uma avaliação. Eu pergunto, como você se sente em determinado momento do dia? A pessoa fala, nunca pensei nesse assunto. Nunca pensei nisso. Sabe? Não muito se interessante. Permite, né? Não se permite. Então eu acho que o nosso papel aqui também é esse. Cadê? Cadê aquele momento? Buscar, você está conseguindo, né, se sentir, né? Exatamente. Nossa, e permitir falar, né? Permitir falar que não está bem. Que isso hoje é feio, não está bem. Sim. Né? Tem que estar bem, tem que estar ótimo, tem que estar tomando hormônio. Né? É isso mesmo. Então, na academia a gente olha e fala, mas por que eu não tenho esse corpo? Né? O que eu fiz de errado? Eu fiz alguma coisa errada. Bom, a gente está aqui justamente para explicar para vocês que não é por aí, não é por aí. Tudo tem um preço. Então a gente precisa saber, o papel do médico, do educador físico, do fisioterapeuta, do nutricionista, é educação. O que aquele paciente vai fazer com essa informação, ele pode escolher, né? Ele é o protagonista do tratamento, a gente é só interlocutor. Exatamente. E além de ensinar uma nova cultura, eu gosto muito de ensinar o passo a passo. Eu falo muito para os alunos, a gente tem que ter um processo pedagógico, um processo. Não tem uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Eu só consigo evoluir um exercício se você fizer ele determinadas vezes. Né? Mas é aquele meme, né? A fila para mudança de estilo de vida, a fila para remédio de obesidade. Nossa! Qual que está cheia? É isso. Porque é difícil mudar, Esther. Volta um pouquinho para os hormônios para fins estéticos. Boa. Os riscos. Queria saber os riscos. Vamos lá. É muito comum e hoje é muito perigoso uma fala que é muito replicada nas redes sociais de novo, inclusive foi reportagem do Fantástico, que o público, obviamente, não era o jovem, mas pode respingar nesse indivíduo que está buscando resultado imediato. Hoje não tem esse tempo, né? O jovem não tem esse tempo, ele quer para ontem. Né? E aparentemente na rede social é possível, né? Tome isso, tome aquilo, protocolo X, Y, Z. Faça com o seu médico que é seguro. Então essa foi a mensagem numa reportagem sobre fisiculturismo, como se o uso de anabolizantes teria uma chance de ser segura se tivesse acompanhamento médico. Isso é uma inverdade. Então, o uso de anabolizante para fins estéticos é proibido, né? Não só aqui no Brasil, por todos os órgãos regulatórios nacionais e internacionais. Isso tem um porquê. A gente, quando usa sem a necessidade, a gente bloqueia eixo, a gente causa infertilidade. Eu atendi um paciente de 36 anos tomando injetável diário, 1 ml da cabeça de um médico, que eu não sei se é médico. Sim. Né? Qual o objetivo? Cansaço. Mas ele perguntou se ele estava dormindo. Nossa. Se ele está bem no casamento. 36 anos. 36 anos. Então eu fiz uma pergunta, você pretende ter filho? Porque se você pretende, é bom a sua esposa saber que você está tomando testosterona, porque talvez isso tire a chance dela ter filho. Isso é muito sério. Né? Então, quando você não dá a oportunidade da pessoa escolher se ela realmente quer a qualquer custo, inclusive de não ter filhos, né? Crescer, aumentar a vitalidade, porque dá bem disposição, é anabolizante. Agora, existe indicação, existe um lugar para testosterona? Existe, né? Então a gente tem evidências, e também é um papel do endocrinologista. A hora que você diagnostica hipogonadismo, né, que é o termo técnico para deficiência de produção hormonal, isso é muito comum na obesidade no homem, né? A gente tem uma conversão maior de testosterona em estradiol, então é uma indicação. Você vai usar uma dose de reposição, aquele paciente está deficiente, então você não chega numa dose de 800, 1.000, 1.800, como a gente vê
com os usuários de anabolizante que estão morrendo, né? Sim. Eles estão morrendo na academia, estão morrendo dentro do carro. Infartes. Com infarto, com morte súbita, com AVC. É isso mesmo. Dani, tem uma frase no seu site que é muito linda. Obrigada. O segredo da mudança é focar toda a sua energia em não lutar contra o velho, mas em construir o novo. Essa frase eu acho ela bem iluminada, porque tem base na mudança do hábito, né? Quando a gente estuda o ser humano, ele não quer mudar o que ele já faz. É difícil quando a gente pensa, você vai parar de comer pão francês. Você perdeu o paciente naquele dia, aquela frase. Então, que tal? Que outro pão você gosta? Será que a gente consegue? Tem um pão na sua padaria que é de nozes, já que você gosta de nozes, você puxa um gancho para um prazer, para uma vantagem que ele vai ter na troca, e não pela desvantagem do que ele perdeu. Eu brinco, né, que as pessoas gostam de brinde. Verdade. Tem que ter um brinde sempre. Então a gente tem que achar o brinde, né? No seu caso na endocrinologia, no meu caso no exercício. O que a pessoa vai ter de brinde ali? Exatamente, o que eu vou ganhar com isso, né? Porque perder eu já sei. Então, sim, será que essa mudança vai realmente me trazer um benefício que eu quero? Porque isso também é importante, né? Alocar para o que o paciente quer, não porque o médico quer. Sim. Muito legal. E dos seus hábitos, quais você não abre mão? Consegue me dizer 3, por exemplo? Esté, acho que depois de um tempo a gente se prioriza melhor, né? Então eu já entendi que, ainda mais nessa história da menopausa, o sono é um pilar guarda-chuva que a gente fala. Ele sustenta o resto. Eu não tenho como ter humor, como ter disposição dentro da minha prática, que é puxada, sim, né? Eu vou com pessoas, eu quero ouvir aquela história, eu quero estar plena. E quando a gente não dorme, a gente vai para Nárnia. Fica tudo turvo, né? A gente não consegue concatenar a ideia. Então, o sono é uma coisa que eu priorizo demais. E para dormir, eu preciso fazer exercício. Então, atividade física diária, eu uso esse relógio que quando ele está sem bateria eu fico desnorteada. Não valeu meu exercício, como assim? Então eu tenho essa... Isso é muito bom. Eu sou bem metódica, acho que esse digital ajuda bastante. E o outro ponto é a espiritualidade. Eu acho que se a gente não tem conexão, não tem um propósito maior, fica muito pequeno, né? Sim. Fica meio triste. Fica muito no raso, né? Fica no raso. E Dani, por que é tão difícil emagrecer? É mesmo. Quando a gente explica, eu gosto de dar exemplos mais concretos. Então, teve uma aula no congresso agora internacional de obesidade, que o Karel Leroux, que é um expert na área, ele usou uma analogia com a casa dele na Irlanda. Então, ele fez assim: explica para o seu paciente que a casa dele é igual ao meu termostato da cozinha da minha casa na Irlanda, onde faz menos 15, menos 30 graus, né? E não importa o tempo lá fora, vai estar 23. Não muda o termostato. Então, a célula da pessoa com obesidade, ela tem um termostato rígido, inflexível. Então, você faz dieta. Tirei o pão, tirei o vinho, parei de comer doce, estou quase abandonando a vida de tanto esforço, né? Estou malhando e não perco uma grama. Às vezes ganho uma porque não fui ao banheiro, né? Porque eu diminui tanto que eu como que o meu intestino travou. O que é esse termostato? Então, você tem uma questão que é evolutiva ainda, infelizmente, que é dessa capacidade metabólica do nosso corpo de armazenar gordura de uma forma muito eficiente, né? A gente luta para manter um peso máximo. Então, não importa o quanto a pessoa já pesou lá atrás, menos, né? Antes de casar, às vezes antes de ter filho, e ela fica com aquela ilusão de que ela vai ter aquele peso, mas ela ganhou 15 quilos. O peso termostato é o peso máximo. Então eu preciso explicar isso para o paciente, explicar por que ele também não consegue ter um resultado com toda a mudança que ele fez. Ele tem resultado, mas é inferior à percepção de esforço. Então a gente vê, né, a pessoa que lá foi bonitinha, fez a dieta da Ana, fez bonitinho da Nutri, comentou e organizou o cardápio, está fazendo a sua atividade física que você prescreveu, está super firme, ela vai perder 4% do peso inicial.
Isso para quem tem obesidade não é suficiente para tratar as comorbidades. Para fazer o ajuste novo, né? Isso. Para o ganho de peso social, né, que é aquele desejo de perda de peso social, que não é obesidade, funciona muitas vezes. Por isso que a gente batalha para não usar remédio antes de fazer essa mudança. Sim. Mas esses 4%, ele vira uma curva da Nike, sabe? Uhum. Ele volta a ganhar. E não é porque ele parou de te seguir, não é porque ele parou de obedecer o cardápio, ele tem mais fome. Então o nosso corpo, esse termostato, ele reage quando a gente perde gordura, aumentando fome e diminuindo o gasto energético. Então a conta, ela nunca está a favor. É complicado. Sim. Agora, além da questão metabólica, como se não bastasse, né? Já estava tão difícil, a gente ainda tem as questões emocionais, né, Esther? Então, eu tenho muitos casos, acho que passaria horas falando com você, dando exemplos, porque é muito rico. Eu realmente acho que o consultório é um teatro de vida real. Uhum. Eu tinha uma paciente, rapidamente, que passou por todos os endocrinologistas de São Paulo. E ela não perdia 1 quilo. Ela tratou com pessoas eficientes, não era falha, né, do médico. Técnica. Uhum. De pessoas que tinham conhecimento, que fizeram diferentes abordagens, né, inclusive com tratamento comportamental. Mas ela não perdia peso. E aí eu tive um insight um dia de perguntar, porque eu conheci o marido, o que estava acontecendo naquela relação. Olha eu não sei se eu me arrependi de perguntar ou não, né? Porque eu entrei numa seara complicada, ela começou a chorar. E, na verdade, ela estava competindo com o marido quem era o mais forte. A obesidade dela era força bruta, era defesa. Então, assim, foi bem complicado, porque era uma relação abusiva, né? Então, obviamente, a gente conta com psicólogos, né, com psiquiatras, com uma equipe multidisciplinar, porque obviamente ninguém vai dar conta de tamanha demanda, né? Mas são vários os exemplos, sabe? Às vezes é falta de percepção de que pode, tem muito a ver com libido, percepção de autoestima, né? Então a mulher às vezes não quer se sentir sexy porque não quer transar, porque aí o marido vai procurar e ela não quer. Às vezes não quer porque o relacionamento não tá bom, né? É isso mesmo. Ou porque ela nunca quis e ninguém falou sobre sexualidade com ela. Então isso é muito mágico quando a gente saca aquele olharzinho e faz a pergunta-chave. E o quanto é importante a gente se conectar e tentar se abrir com quem a gente confia, né? Porque é muito... Não todo mundo tá pronto, né? Às vezes são anos de consultas, mas... Quem tá é quem transforma. Isso. E de novo a gente voltando àquela questão, vamos tentar ser conscientes, né? A pessoa que está assistindo aí a gente, para um minuto, tenta ficar um pouco sozinho e traz a consciência, o que está acontecendo hoje, o que eu posso fazer de novo por mim, né, Dani? Por mim, quem sou eu? Às vezes essa pergunta parece tão boba. É uma pergunta que eu vou descobrir com 40 anos. Olha lá, gente! Né? E tudo bem, ainda bem que eu descobri, né? E agora eu posso usufruir da delícia e da tristeza de ser quem se é. Sem dúvida. Acho que essa é a frase. Perfeito, perfeito. Dani, a partir de que idade uma mulher precisa procurar um endócrino? A pergunta específica para a mulher, se a gente está falando de transição do climatério, né? A gente tem uma gama muito grande, porque tem mulheres que começam com sintomas até 10 anos antes da menopausa. Então a presença de sintoma é o que vai chamar a atenção, né? Então é muito comum elas virem como um check-up, quero saber como estão meus hormônios, né? Minha mãe entrou com 48, eu estou com 42, preciso me preocupar, não preciso. Isso já é uma realidade e sempre são muito bem-vindas, né? Ótimo. Agora, como a endócrino não trata só de climatério, né? A gente tem tratamentos desde a criança, né, com distúrbio de crescimento, de puberdade, de mais pelos, queda de cabelo, o endócrino vê. O diabetes é uma coisa muito mal cuidada. Era a minha próxima pergunta. Já vamos engatar. É muito comum, eu não sei se é tabu ainda para o médico que talvez não tenha tanta experiência com diabetes, ele às vezes sai pela tangente e não fala a palavra diabetes.
Então, eu vou ilustrar aqui com um caso que eu acho que vale, que foi muito bonitinho. No começo foi triste, porque ele chegou para mim destruído, era um senhor de 76 anos, eu até apresentei um caso dele, porque foi muito emblemático. Muito mal, muito deprimido, vamos dizer assim, porque ele sempre acreditou que ele tinha pré-diabetes e não diabetes. Porque ele cuidava com um cardiologista que, pelo que eu entendi, não estava querendo assustá-lo, né? E foi pondo panos na manga. E aí, o que aconteceu? Ele chegou para mim com uma glicada, que é um parâmetro de controle de diabetes, de 8,5, né? Só para o povo que está aí, até 6,5 normal, acima de 6,5 até 7 é um diabetes controlado, acima de 7 diabetes descontrolado. Ele estava 8,5 e ele não sabia que era diabético. Então ele chegou muito se sentindo enganado, acho que essa é a palavra. Por que eu não soube? Porque eu teria feito alguma coisa. Então, ele estava triste do médico não ter dado chance dele mudar. Sim, olha que interessante. Agora, a boa notícia é que eu falei, dá para mudar. Dá para deixar de ter diabetes, sem medo de ser feliz. Porque é recente a sua história. Sim, olha. Então, quando a gente tem menos de 10 anos de diabetes e tem uma piora recente, ainda com causas conhecidas, então, no caso dele, é uma pessoa com uma dieta muito rica em gordura animal, né? Então, a margem para melhora muito grande. O consumo dele, ele é pecuarista, do Mato Grosso. Uau! Então, tudo bem, vi né? dali o mal-estar dele, o desconforto dele, com uma chance de mudança. E, pela minha surpresa, ele não só aderiu, como ele deixou de ser diabético. Uau! Tá? Em 5 meses, ele está sem medicação e curado. A gente fala em remissão, não em cura, porque a gente sabe que as doenças são evolutivas, né? Então, se ele ganhar peso, ele volta a ter diabetes. Tá? Mas está muito claro isso para ele, tanto que ele parou de comer carne vermelha, um pecuarista. Olha! Ele se permite uma vez por ano. E era esse ponto que você queria chegar da cura? É isso. A gente fala em remissão, né? Quando a gente tem 1 ano já com glicada normal, a glicada dele que era 8,5 foi para 5,4 sem nenhum remédio. Só com o estilo de vida. Ele faz exercício todos os dias. Então, uma dica prática para quem tem diabetes: comeu 8 minutos circulando. Já não vai fazer pico glicêmico. É isso. Movimento cura. Movimento cura. Esse é o nosso mantra. É mantra, né? Você sabe que eu vou ilustrar, inclusive, com um exemplo meu. Então, essa mudança que teve na minha vida com a perda do meu pai, de uma família diabética, como eu sempre acompanhei meus exames, muito interessante. Uma glicemia em jejum de 88 foi para 90, 98. Acendeu o alerta. Acendeu o alerta. Você vê como a glicada é a mesma coisa, sempre foi socorro 10 km 3 vezes na semana, né? Então a gente tem que se conhecer, a gente tem que perceber. E logo que eu percebi que a minha grande questão era a alimentação, porque meu pai cozinhava para mim, então eu perdi aquela, né? Tive que ressignificar para poder voltar, e agora meus exames já estão em dia novamente. Saiba, né? Acho que os exames preventivos uma vez por ano, Sim. Seja com endócrino, seja com clínico geral, seja com ginecologista, tá valendo. Mas não deixa de olhar, né? Hoje a gente trata antes da doença. A medicina não é mais terapêutica, secundária, né? Ela é preventiva. E os processos do envelhecimento, a menopausa, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, o que a gente pode fazer para que os acontecimentos estejam dentro do nosso controle, do né? Contornável, isso, do aceito. Do aceito, exatamente. Para não viver coisas muito discrepantes, que é isso que a gente não consegue controlar, né? É isso. Meu amor, podemos ficar aqui mais umas 2 horas? Eu ficaria. Tô ótima, tô confortável. Olha, além de ser muito importante, a forma que você explica, eu acho que clareia para as pessoas que estão ouvindo e clareia para as pessoas passarem um pouquinho mais à frente. Eu acho que esse também é um favor que fazer um podcast faz, porque eu acho que ouvir uma pessoa que leva a vida de verdade, apaixonada pela profissão, ensinando dessa forma, vai fazer com que a pessoa que está escutando lá explica para o marido,
explica pro filho, explica para uma amiga, né? Eu acho que é assim que a gente muda um pouquinho o mundo, né? Eu tô mudando Mato Grosso, entendeu? Porque ele trouxe a tia, a prima, o amigo, porque ele não acreditava que era possível, né? Então vira uma mola que ajuda ele a se manter motivado. Porque se ele cair, cai uma rede toda que ele motivou. Né? Então não é sobre mim, é sobre todas as pessoas. E o que a gente pode fazer, né, para fazer para as pessoas terem uma mudança para o bem. Obrigada. Muito obrigada. Muito foi bom. Parabéns incrível. pelo seu projeto, acho muito legal. Estamos juntas. Isso aí, vamos embora. Obrigada por tudo. Imagina. Pessoal, meninas, mulheres 50 a mais, vocês são vocês são as nossas pautas. Vocês são o que nos estimula, que nos movimenta, porque a gente quer que hoje e daqui para frente a gente tenha alguma evolução, né, Dani? A gente quer que vocês aprendam e que vocês sejam muito saudáveis e felizes. Obrigada. Beijo.